Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, chamando a atenção de vocês agora, porque hoje, Dia do Trabalhador, 1º de maio, parabéns a todos os trabalhadores, né? Eu acho que 1º de maio, Dia do Trabalho, todo mundo devia trabalhar, não tirar férias, né? Mas tudo bem, é assim a coisa. Estamos entrando no mês de maio, calomina para todos vocês, calomina sempre, né? Um bom mês para vocês todos. E avisando desde já, para quem estiver assistindo agora e para quem vier assistir dentro do YouTube, que daqui a pouco vai estar lá, nós só voltaremos ao ar aqui agora no dia 22 de maio, porque no dia 6 agora estarei indo para a Grécia, já divulguei muito, já está avisado, e como a gente não gosta de repetir, nós somos autênticos, gostamos de apresentar coisas ao vivo, coisas novas, inéditas, o Vida Inteligente vai ter um recesso de 2 semanas e nós voltamos no dia 22, provavelmente com o reflexo do que foi a viagem à Grécia, né? Imagens de lá, do grupo que foi, os lugares que nós visitamos, talvez a gente faça isso. Não sei ainda, vou chegar numa terça-feira, e eu acho que dá tempo em 2 dias aí de montar esse programa. Então nós vamos ficar sem programa durante 2 semanas, né? Espero que vocês fiquem bem, a comunidade vai estar aí com os nossos administradores, com as nossas moderadoras, e enquanto isso vocês fiquem bem, fiquem em paz, né, harmonicamente, colocando coisas que somem a todos nós. Bem, o tema que a gente traz para hoje, já falamos aqui em outras situações, mas é sempre importante a gente focar novamente a questão. Tinham sugerido para mim para que eu falasse novamente, que falássemos aqui sobre karma. Já falamos sobre karma em diversas situações, karma, dharma. Então, e nós vamos continuar falando sobre karma, porque é uma necessidade, sei lá, é uma peça do grande quebra-cabeças, então, vira e mexe, nós vamos conversar. Mas hoje o que apareceu foi exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Já falamos sobre esse tema, mas aí, pensando com os meus botões, olha, puxa vida, tem tantas pessoas que vêm aqui, alguns vêm e se dedicam a fazer alguma coisa pela sua família, por si próprio, pela sua cidade, pelo seu país, pelo planeta, né? Uma série de coisas. Às vezes as pessoas nem sabem o que estão fazendo, seguem alguma coisa interior, seguem a sua cabeça, seguem as influências que você não percebe que você adquire, né? Com essa mídia que está sempre com mensagens subliminares. Mas a história e o título do nosso programa de hoje é se nós estamos aqui a passeio ou se nós estamos aqui a trabalho. Se nós estamos, como foi na chamada, não pode existir passeio se não existe trabalho. Porque se você não trabalha, você não pode passear. Nesse mundo que nós estamos vendo aqui, que a gente precisa desses valores monetários para a gente se locomover. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Existe alguma coisa que a gente venha fazer? Por que algumas pessoas se dedicam a isso e outras pessoas não estão nem aí? Então é isso que eu trouxe o meu querido amigo e irmão, né? E pode acontecer o que for. Nada abala o carinho, a amizade e o amor que eu tenho por esse ser aqui. Né? E acho que a recíproca é verdadeira, não é isso? Sem dúvida, claro. Então é isso aí. É isso aí. É um prazer sempre receber você. Igualmente. Ainda hoje nós estávamos aqui relembrando, né, com carinho, agora, não com lágrimas, com carinho, agora, né, o nosso irmão Alvin, né? Que deve estar em algum lugar, tomara que ele esteja aqui, talvez esteja sentadinho aqui, aqui na cadeira dele, aquele jeitinho dele aqui, né? Então é isso, Jorge. Como é que você está? Tudo bom? Estou bem, tudo tranquilo, Greg. Sabe que eu sinto um prazer imenso assim quando a gente pode conversar aqui, né? Eu também gosto. Que a gente bate um papo gostoso, a gente tem amizade, né? A gente comunga as mesmas coisas, todo mundo tem as diferenças, né, os seus pontos de vista, mas se a gente não tivesse, o que seria? Claro, isso é o que motiva tudo. Não, e a gente aprende na própria conversa, no dia a dia, nesse ir e vir, aí a gente eu tenho aprendido muito. Muito aprendizado, muito gostoso, até o que vocês participam também na nossa comunidade do Vida Inteligente, nos trazendo questionamentos, né? Puxa vida, isso aí. Nós não temos, olha só a audácia, né, nós, né? Eu não sei de nada, mas nós não temos todas as respostas. Nós somos aprendizes também, nós estamos aqui para aprender. Conforme a gente vai mexendo nas coisas, como já disse o Jorge, né? As coisas se apresentam e aí sim nós podemos enxergá-las, cada um com a sua sensibilidade de perceber as coisas, e aí sim
Então isso é um aprendizado. Então é isso que nós estamos fazendo juntamente com vocês. Que nós temos somente as nossas próprias respostas para aquelas perguntas que nós já descobrimos que temos que nos fazer. Então, fora disso, né? Olha que interessante, porque tem um montão de perguntas que a gente nem sabe o que tem que fazer para nós mesmos, né? Então a gente pensa que daí não tem ainda o que responder. Só que a gente só sabe ou só vive naquilo que a gente acha que é o suficiente. Verdade. Né? Quando você acha que daí sabe tudo sobre o outro, sabe tudo sobre tudo, sabe tudo sobre todos, a partir dali daí é só erro. Daí, só, né? Só. É aquilo que a gente foi... O título do programa é Aquele que Sabe, Acha que Sabe, toda aquela... É bem isso, né? Dali para frente é só bobagem, né? Só. Então, aí passa a você pensar que está vivendo, mas você está só alimentando assim, aquelas coisas assim, a empáfia, a arrogância, essas coisas assim que daí não levam ninguém para lugar nenhum para cima, só levam para baixo, né? Mas depois aí... E a escada é uma só e é só tua. Aí você faz besteira, você desce. Aí você pode até sentar para chorar no degrau, para se arrepender. Só que é o seguinte, vai ter que levantar e subir de novo sozinho, não tem jeito. É verdade, com certeza. É você mesmo que vai fazer isso. Não tem jeito. Então, bom, aqui eu queria lembrar, antes da gente dar sequência aqui no programa, tá tendo uns barulhos estranhos. Esse barulho vai sair vai sair, tá tudo... Então, em algum lugar aqui, alguém está com uma furadeira. Está com uma furadeira. Aproveitando o dia do trabalho, estão trabalhando aqui. Então, nós vamos... Esse barulho aqui faz parte, não tem problema. Eu queria lembrar e já deixar aqui, né, os parabéns para você, né, porque eu vou estar na Grécia, né? Eu já lembrando, eu faço aniversário dia 11 de maio, o Jorge faz dia 12 de maio, e um querido e amado irmão, Jefferson Henrique de Souza, faz anos no dia 13 de maio. Então, 11, 12 e 13. Então, como eu sei que esse DVD vai chegar para o seu Jefferson, parabéns, felicidades, paz, amor, tudo de bom que o senhor merece, que o senhor tenha muita saúde, muita paz, muita segurança e muito amparo para continuar com a obra maravilhosa que o senhor, seu pai, fundou. Então, bom, depois disso, depois dessa entrada aqui, né, Rola? Jorge, nós estamos aqui a passeio ou nós estamos aqui a trabalho? Vamos procurar. É bacana, porque muitas vezes as pessoas dizem que a gente elucubra, né? Mas, tudo bem, mas nós temos que começar de algum ponto, né? Elucubração, assim, é você pegar e fazer uma mistura, né? O que vai dar valor ou não a isso é que tipo de elemento você coloca na mistura. Exatamente, é isso aí. E aí, assim, uma vez a mistura pronta, está na mesa. Se serve quem quer. Tem razão. Não é? Então, nós estamos aqui a passeio ou a trabalho? Se nós estamos aqui a passeio, beleza, não precisa muita resposta. Se nós estamos a trabalho, quem mandou a gente trabalhar? Quem é o patrão, né? Qual vai ser a remuneração desse trabalho? Você entendeu? Então, acho que nós já abordamos esse tema por outros aspectos, por outros ângulos, mas como tem muitas facetas, vamos lá. Então, assim, primeiro tem essa questão da ligação do passeio com o lazer, com a felicidade, né? Então, assim, você imagina se você está a passeio, então você, quando vai passear, a primeira coisa que faz é se libertar das preocupações. Sim. E aí, ali é tudo lazer, tudo felicidade, né? Curtição. E se você está a trabalho, há um pressuposto que trabalho é sofrimento, é obrigação, é privação de liberdade. Mas você já deu a etimologia e já vem disso mesmo, né? Tripálio, que é um instrumento de... Tripálio, né? Mas aí tem dois aspectos para a gente analisar antes de a gente chegar nas razões, que é o seguinte: se eu associo a vida a uma viagem de lazer, a felicidade, eu tenho que conceituar e analisar o que é esse barulho vai incomodar. Hein? Vai, né? Vamos assim. Eu tenho que conceituar o que é felicidade para mim. E aí vem a primeira grande questão, o primeiro grande problema a ser resolvido pela humanidade, que é o conceito que ela tem de felicidade, né? Para a humanidade, o que é felicidade
aquela temporária, aquela efêmera satisfação de uma aspiração, de um desejo. Então, eu desejo ter um bem qualquer. No momento que eu adquiro, aquilo me dá felicidade. Isso, dá prazer, né? Exatamente. E a felicidade, ela é só a sensação física decorrente de um elemental alimentado, né? Assim, uma coisa assim, eu tenho vontade de comer, desejo de comer sorvete de manga, mas não tem tal, tem que ir em determinado lugar para comprar, e depois de eu ir em determinado lugar, tal, vou lá, compro o sorvete de manga, vou sentar, né, e vou comer. Então, naquele momento, assim, aquela felicidade, que é o alimentar aquele pequeno desejo que eu tinha. Então, o conceito de felicidade hoje para a humanidade, ele é uma permanente satisfação de pequenos desejos, sim, né? E a infelicidade é aquele desejo que eu não consigo atender. E isso vai desde o desejo de comer um sorvete até o desejo de paz, por exemplo, né? Com certeza. Então eu desejo que a paz para a humanidade inteira se faça. Como a paz para a humanidade inteira ainda não se fez, então eu vou ficar infeliz porque a humanidade inteira não está em paz. E aí tem aqueles artifícios que, na falta da felicidade, para dar o prazer, a infelicidade dá um prazer maior ainda. Então, às vezes, se cria falsas felicidades, ou se criam falsas expectativas, ou felicidades não atingíveis, ou expectativas não atingíveis, intencionalmente, para que esse não atingimento crie uma infelicidade, e a infelicidade dá tal ou maior prazer que a própria felicidade, porque a felicidade de ter o carro novo vai durar 2 dias. E a infelicidade por ainda não ter tido pode demorar 20 anos. Exato. Então aí às vezes não, eu prefiro ocultamente, né, pessoal? Eu prefiro ficar infeliz, porque eu tenho certeza que daí eu não vou ficar infeliz, porque assim, eu estou feliz, aí eu tenho medo que a felicidade acabe, e o medo que a felicidade acabe é o medo de ficar infeliz. Então eu já fico infeliz para evitar disso. Exatamente. É a questão do cara que ele como é que é, pessimista, né? Que o pessimista, na verdade, ele tem muito medo de ser otimista, porque se ele for otimista e se realizar, como ele pensa que aquela realização não vai ficar permanentemente, voltar a ficar sem ter é dolorido. Então já fico logo sem, que é para não ter que sofrer depois. A questão do medo do imprevisto, do improvável, né? O imprevisto, ele significa sempre um medo de que aconteça alguma coisa errada. Por quê? Porque se acontecer uma coisa boa, eu não vou conseguir manter essa coisa boa a vida inteira, uma interpretação errada humana, né? Então é melhor logo ficar triste, esculhambado. Então a questão da felicidade, ela é sempre essa satisfação de pequenas coisas do dia a dia, mas isso não é felicidade, né? Isso é satisfação de desejo, é diferente de ser de felicidade. A felicidade seria aquilo que a humanidade conseguiria e que viria de uma razão não externa, né? Não dependeria de um elemento externo para acontecer. Então, eu não dependo de nada para estar feliz, né? Se eu tenho problemas ou não, se eu tenho dinheiro ou não, se eu estou com saúde ou não, se está tudo bem ou não, se a humanidade está perfeita ou não, nada. São elementos que fazem parte desse momento Sim. evolucional. O meu estado individual, né, esse tem que ser preservado. Como é que você está? Eu estou sempre bem. Entende? Essa que é a diferença, e que vai dar essa primeira parte da resposta sobre se a gente está aqui a passeio ou a lazer, né? A passeio quer dizer felicidade. Então, se é felicidade, então a vida vai me dar felicidade permanentemente todos os dias? Depende, né? A gente outro dia falou o espinho da flor, né? De uma rosa, de uma flor qualquer. Ele é bom ou é ruim, né? Ele causa prazer ou causa dor? Ele vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Nenhum dos dois. Não é nem bom nem ruim, nem vai te fazer bem nem mal, nem vai te causar prazer nem dor. Ele é o que ele é. Ele é uma característica daquela planta,
né, daquela flor. Sim, sim, sem dúvida. Quando você vai chegar perto e vai aspirar o perfume... A história do escorpião, né, que a gente já falou aqui também. Vai aspirar o perfume, ele ainda continua, a planta ainda continua sendo o que ela é, que é um ser que exala uma substância que para mim pode parecer bom ou não. Isso. Se eu vou assodadamente experienciar esse perfume e vou pegar a planta, então eu vou espetar o meu dedo. Nesse momento, para mim, aquele espinho é ruim, mas ele em si não é nada. Então, a vida, as coisas que a vida provê, a forma como a vida é, elas são boas ou ruins. A vida é boa ou ruim? A vida é neutra. Quem define se a vida é boa ou ruim, se as coisas da vida são boas ou ruins, somos nós. Assim, hoje está nublado, aqui em Florianópolis. Isso é bom ou é ruim? Não é nada, é só um dia nublado. Sim. Se hoje eu tivesse ganho na loteria, ficaria marcado como o melhor dia nublado de toda a eternidade. Isso. Se hoje eu vou sair de casa e meto o pé numa poça d'água, né, é o dia mais infeliz de todos os dias nublados que eu já tive na vida. Então, o dia nublado em si não é nada. Quem dá o conceito de felicidade ou infelicidade é o ser humano. Então, quem decide se é viagem de lazer ou não é o ser humano, porque a vida ela é o que é. A forma como eu vou viver essa vida é que vai determinar a maneira como ela vai se comportar para mim. Mas espera aí, tá. Aí, do jeito que você falou, a vida não teria um sentido, né? Não, essa primeira parte do comentário, né? Se é um passeio, sim, né? Sim. Então, um dia de tempestade pode ser um belo passeio, um dia frio pode ser um belo passeio. Aonde, assim, claro, por que todo tempo tem a sua beleza, né? Que nem as estações. Perfeitamente. Por que você andar na chuva, né, pode ser ruim? Por assim, se você está indo, né, da tua casa para o trabalho, sem guarda-chuva, começou a chover, é ruim por quê? Porque você chega lá ensopado e esculhambou o teu dia. Agora, se você está andando na floresta, né, e chove, isso é a premiação de uma caminhada na floresta. Sim. Não tem nada melhor. Claro. Essa diferença, né, de como é que eu vou contextualizar aquilo que está acontecendo é que dá determinante se é um passeio agradável ou se não é. Vai também com o teu estado de espírito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a pessoa pode estar triste no sol, né, e feliz debaixo da... Aquilo que a gente fala, para o pessimista, você pergunta assim, hoje está fazendo sol ou sombra? Né? Ele fala, não, sombra. Aí ele fala assim, mas o sol está a pino. Né? Não, mas tem sombra embaixo da sola do meu sapato. Então, não adianta, não tem como mudar a maneira como cada um vê a vida, a ser o próprio mudar. Eu não consigo mudar a maneira como você vê a vida. Você mesmo tem que mudar. Por quê? Sim, sem dúvida. Porque a tua vida é um conjunto de fatores que não tem como substituir. É uma coisa assim, muito particular, muito própria e individualizada. Isso não tem como fugir. Então, isso é que dá a tônica, né, se a vida é um passeio ou não. E aí eu te pergunto, eu dou um encaixe aqui antes de você seguir. A vida é um negócio complexo, então? Ou não? O plexo, a gente falou, né? O plexus vem do abraço, né? Sim. O complexo é só o tamanho do abraço que eu quero dar. Então, se eu quero abraçar todas as felicidades da vida, se eu quero abraçar todos os problemas da vida, ou se eu quero abraçar o mundo inteiro sem compreender, isso em si se torna complexo, porque o abraço é muito grande. Se eu abraço uma coisa a cada vez, né, um problema cada vez, um passo cada vez, um fator da vida a resolver cada vez, isso em si é simples. Então, a diferença entre o complexo, né, e o simples é só a quantidade de simples que eu quero abraçar cada vez, mais nada. Perfeito. Tá? Então, a vida em si, o que ela é? Absolutamente simples. Por quê? Porque ela, para ser vivida, uma coisa a cada vez. Se eu quero unir uma série de expectativas, dores, amores, horrores, medos, tensões, quanto mais coisas eu coloco no meu abraço, né, mais complexo fica, porque cada coisa que eu abraço, eu vou compartilhar vitalidade. Se eu compartilho vitalidade, aquela coisa quer em mim ser resolvida, e quanto mais coisas eu tenho para resolver em mim mesmo, mais complexo fica a vida. Nessa questão do passeio ao trabalho, quando apareceu, vem do seguinte, por exemplo, eu ouço muitas pessoas, e posso falar por mim também, né? Depois que eu tive o meu problema, esse pequeno esse aprendizado, né, o renascimento e tal, passado esse tempo eu tenho uma visão assim, por exemplo, puxa, será que vai dar tempo, eu vou ter tempo de realizar os projetos que eu tenho? Agora, então, por que eu faço essa pergunta para mim?
Então eu vim para cá para passear ou para realizar projeto, caramba? Se realizar projeto, o projeto não é para mim, porque todas as coisas que eu fiz nessa vida é em função dos outros. Sim. Então, a minha pergunta é, de onde vem isso aí? Isso é uma prova, eu sou um espécime da raça humana, né? Eu não represento todos, mas sou uma espécie. Então, de onde vem essa vontade, essa coisa interior aqui de que eu preciso fazer alguma coisa, realizar? Isso então, porque aí diria assim, então eu vim para trabalhar, por exemplo, eu poderia pensar assim, mas trabalhar por quê? Quem mandou trabalhar? De onde vem esse troço? Entendeu? Você pode falar da... Sim, perfeitamente. Bom, na medida em que o ser humano vai amadurecendo, essa que a gente está tendo agora é uma de N existências nessa forma, que é uma de N existência em N forma. Então a gente tem uma experiência de existência simplesmente fantástica, né? Na medida em que essas experiências vão acontecendo, é natural que a alma, que a própria mônada vá se ambientando no mundo mais denso e adquirindo consciência, fazendo com que cada existência haja a tendência a continuar do ponto onde foi parado anteriormente em termos de consciência, né? E aí há uma pressão interna, há uma pressão natural do próprio ser humano a sair da inércia, a fazer alguma coisa, né? Mas daí, quando você está nesse ponto em que você está pronto para ajudar o teu irmão de humanidade, para ajudar a humanidade como um todo, para contribuir para que o mundo melhore, aí vem o grande aprendizado, que é a questão da paciência e do respeito ao teu direito e obrigação de também viver enquanto indivíduo, né? Então, você tem que trabalhar para mudar o mundo, desde que esse trabalho em função do mundo, desde que esse trabalho em função do outro, não se transforme para você em um sofrimento, em uma fonte de decepções, em uma fonte de amargura, de aborrecimento, de não empatia, entende? E é o que mais acontece. Óbvio, porque quando você pensa assim, eu vou não com pessoas normais só, como todos aqueles que já passaram por aqui, os grandes nomes aqui. Lógico, e por todos, mas aí é que está o grande aprendizado. É que você tem que, aquela questão, fazer o bem sem olhar a quem. Como você faz o bem sem olhar a quem, não há expectativa de retorno. Sim. Não há expectativa de ver se aquele bem realmente está sendo levado a efeito e está frutificando. Se você pensa que está em uma condição de ajudar, de contribuir, de compartilhar, e que essa contribuição, essa ajuda, esse compartilhamento vá fazer o bem a alguém, e esse alguém que você espere que tivesse sido objeto desse bem não corresponde, aí então gera uma antipatia contra aquele para o qual você está trabalhando. Em acontecendo isso, já complica e já diminui a própria amplitude do teu trabalho. Exatamente. Se percebe? Claro. Então, o trabalho em si, né, mesmo tendo uma origem ligada à dor, essas coisas assim, o trabalho, ele enobrece e engrandece o ser humano, mas não é aquele trabalho onde você é escravo do capital, onde você é subjugado, onde você usa a tua vida para trabalhar e você passa a ser escravo dos teus próprios desejos e expectativas, onde você trabalha para adquirir uma coisa que é uma coisa supérflua, fútil. Gente, você trabalhar para você ter o essencial para a tua qualidade de vida, para você poder viver dignamente. Então, você trabalha para viver e buscar o excesso. Você trabalha para viver e buscar aquilo que a sociedade ou a mídia diz para você que é bom você ter. Então, você é escravo, consciente de si mesmo e cada vez trabalha para atender mais os desejos. Aí entra naquele processo em que tudo fica mais complicado, e aí o trabalho passa a ser um sofrimento, porque eu não queria estar trabalhando, eu queria estar lendo. E por que você precisa trabalhar? Eu preciso trabalhar porque eu quero comprar um avião. Mas se você estiver no avião, você vai conseguir ler? Não, porque eu estou viajando. E o que você quer? Então, esse tipo de determinante de qual é que é o meu objetivo é que vai fazer com que eu consiga conceituar e contextualizar o trabalho em sofrimento ou em lazer, ou em coisa boa. Então, o trabalho para a humanidade, o trabalho para a tua comunidade, o trabalho para a tua nação, o trabalho para a tua família e principalmente o trabalho para você mesmo, né? Ele tem que ser, acima de tudo, uma coisa pacífica, harmônica
e que te dê felicidade. Outro dia, olha, apareceu aqui, outro dia eu estava ouvindo, alguém me indicou uma palestra de alguém dentro de uma outra doutrina, né, e que contou dentro da sua experiência exatamente o que você está acabando de dizer. Isso não importa, quando a coisa é bonita, a fonte não importa, né? E ele bem dizia que, puxa, alguém se lamentava, fala, caramba, eu fiz tanto pela humanidade, eu salvei tantas pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí o outro dizia para ele, mas o que você fez por você? Então não fez nada, não adianta nada o que você fez pelo próximo se você não fez pelo principal, que era por você. Porque assim... Eu achei marcante essa questão. Enquanto você... Então são dois ambientes, Grego. Um que está em você, né, que assim é a parte do universo que te cabe, que é você enquanto indivíduo, né, do corpo físico até o átmico, né, e tem o teu entorno. Enquanto houver uma diferença de pressão, né, vamos falar pressão ou vibração, entre você e o teu entorno, quer dizer, a maneira como você é internamente e a maneira como você parece ser para os outros, né, essa diferença de vibração, a diferença de pressão entre você, né, ele vai te causar sempre insatisfação e tristeza, por mais oculta que seja, porque daí a pessoa, ela é de uma maneira e aí esquece a maneira como ela é, faz de conta que não é e trabalha para ajudar os outros. Ela vive a maior de todas as falsidades, que é a falsidade para si mesmo. Exatamente, é o que mais tem. Não, Nossa, eu sou lógico, assim, um monte de gente não, assim. Não é, é que todas as pessoas tendem a agir assim, se esquecendo que o primeiro lugar do universo que tem que ser arranjado, né, é dentro de si mesmo. Tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Aí sim. E é o lugar mais complicado também. Claro, né? que é. Claro que é o lugar mais complexo, porque é o lugar mais oculto. Isso, né? isso. Lógico. E uma vez que daí dentro de você as coisas estejam harmonizadas, não precisa estar harmônica 100%, mas harmonizadas, quer dizer, você tenha conseguido estabelecer paz nessa tua parte do latifúndio, né? Aí então você sabe realmente o que é paz e consegue repartir com os outros o que você tem. Porque entra aquela história, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá, porque quando você vai repartir a paz com os outros, mesmo que você consiga falar sobre a paz, o verbo que você profere, ele tem que estar alavancado numa realidade. Isso. Como ele não está alavancado, ele é só o eco de alguma coisa que não existe. E é perceptível, né? Porque a palavra tem energia, né? E aí, só que acontece, ela não se mantém. Assim, ó, vou te dar um copo com água, você dá o copo, mas ali não tem água por quê? Porque a tua fonte está seca. Se você tem uma fonte, então você dá um pouco da tua água e quando alguém for tomar, ali tem água. E aí você ensina com isso. Então, essa diferença, né? É a mesma coisa assim, eu faço parte de uma sociedade e eu vou e faço a ritualística e eu vou e sou o adepto perfeito, me visto de branco, né? Ótimo. Só que é o seguinte, eu odeio visceralmente um determinado partido político. Quando alguém, não sei o quê... Está tocando num assunto bom agora. Você, assim, você é completamente pacífico, mas você cultiva e existe em você, não um poço, mas um lençol freático inteiro de ódio. Isso é hipocrisia? Não, é imaturidade. É imaturidade? Imaturidade iniciática, né? Assim, é desconhecer a si mesmo. Então, você em si é um lençol freático de ódio, de raiva, de coisas assim, né? E você faz de conta que você é um discípulo. É o que mais tem. Faz parte, né? Então, o que acontece é que você tem que primeiro dar aquela atenção para que você esteja mais ou menos equilibrado, mais ou menos harmônico, mais ou menos, não precisa estar 100%. Porque aqui nesse mundo ninguém está 100%. Está todo mundo em processo de aprendizado, depende de quem seja, está aprendendo. Para que você seja honesto com você mesmo e honesto para com aqueles que te veem, que te cercam, que compartilham, que aprendem, que te ensinam, esse tipo de coisa. Quando acontecer isso que é uma coisa que é interessante. Daí a pessoa passa a ser real e honesta, né? E passa a ser amada mesmo nos seus erros. Entende? Porque ela em si erra, né? Só que ela não esconde que ela erra, ela é o que ela é, né? Então, quando eu vejo pessoa que daí é transparente e em si erra, eu o respeito em seus erros,
porque há um esforço em melhorar, há um esforço em não repetir o erro, há um esforço em aprender, há um esforço em transformar. É diferente daquela pessoa que ela ocultamente é de uma maneira internamente e externamente tenta ser de outra maneira, e ela não consegue ser honesta, né, e equilibrada. Nem consigo, nem com os outros, né? Mesmo. É isso mesmo. Né? E aí isso gera uma panela de pressão que cedo ou tarde rompe, né? E vai ter que ser resolvida aquela questão. A gente falou do medo do escuro, da morte, essas coisas assim. A pessoa que tem medo do escuro, que tem medo da morte, no âmago, na verdade, né, ela tem medo de si mesma. Por quê? Porque no escuro e na morte, aquilo que em você existe está sem parede, está sem máscara, é exteriorizado e você vai ter que contemplar tudo. Você falou isso no tema morte ali 2 vezes, ali, nos 2 programas, né? Então, a vida, o professor fala assim, quer ver? O professor Henrique José de Souza, né? Desejo-vos de todo o coração que no menor prazo de tempo possível cada um consiga chegar ao ponto da perfectibilidade, que é o encontro da divindade em si mesmo, do seu eu superior, da sua consciência. Bonito e verdadeiro. Não, o chegar ao ponto parece com aquele negócio de procurar um mestre fora até o seu... Não, é em si mesmo, é a sua própria divindade. Então desejo-vos de todo o coração, né? É o mestre falando a expressão de amor dele para cada um dos seres, né? Que no menor tempo possível, quer dizer, há um trabalho a ser feito. Mesmo em um processo de iniciação, há um trabalho a ser feito. Não interessa que seja. E ainda com um fato relevante que quando você está em um processo de aquisição de conhecimento, quando você está em um processo de iniciação, é como se fosse assim, você disparasse um tornado, né? E o tornado, então, ele é um conjunto de forças que pega e traz as coisas para dentro de si mesmo, e aquilo que existe em si de mais oculto, ele é torcido sobre si e arremessado para todos os lados a toda a velocidade possível. Então, quando a pessoa entra em um processo de iniciação, aí é que a tralha oculta começa a aparecer e se exteriorizar. Então, assim, mas aquela pessoa era boa e agora está horrorosa. Não, ela era ocultamente horrorosa e agora, graças à lei, está conseguindo exteriorizar a sua horrorosidade. Para quê? Para melhorar. Então, no menor tempo, no menor prazo possível, consiga chegar ao ponto da perfectibilidade, que é encontrar a divindade em si mesmo. Então, todo o ideal cósmico, todo o ideal humano, todo o ideal evolucional, tudo que se possa desejar em termos de existência, a gente vai perceber que já está em nós mesmos. O que acontece é que cada ser humano é uma unidade em evolução, onde o eu em mim, meu eu superior, tem que aprender o dia a dia, tem que aprender a ser humano, quer dizer, o espírito tem que aprender a ser como uma alma e a ver o mundo a partir do ponto de vista da alma, e a alma tem que aprender a ver o universo a partir do ponto de vista do espírito. Esse ponto de contato, né, é o que se busca durante a vida. Só que assim, como estamos em um final de ciclo e já com outro ciclo começado, é natural que a coisa seja conturbada. E alguém tem que arrumar a bagunça, que assim, os planos, os novos, os velhos, os antigos, os mais novos, o futuro imediato do mundo, o futuro longínquo da humanidade e da divindade, o passado imediato da humanidade e o passado da própria divindade, tudo isso tem que ser vitalmente rearranjado, tem que ser permeabilizado com consciência. E onde se faz isso? Aqui. Né? Então, essas dificuldades e a forma como a vida se apresenta são coisas, são seres que têm que ser transformados e sublimados por quem os construiu. Quem os construiu? Uma hierarquia que está em evolução. Qual? Nós. Né? Então, a vida
a gente está aqui a lazer ou a trabalho, né? Trabalho, porque é um trabalho de reharmonizar o universo, né? Mas só que é um trabalho que nos dá satisfação. É como o professor fala, o máximo da satisfação é a satisfação pelo dever cumprido, né? Mesmo que esse dever resulte em um trabalho. Só que esse trabalho não é sofrimento. No momento em que você vê a vida como trabalho e você vê esse trabalho como sofrimento, você transformou o sofrimento em lazer e você passa a ser um reclamador profissional. Você não é digno da vida. Você mesmo reclama de mim, né? Sempre. Grego, você precisa descansar. Grego, por causa disso aqui. Mas aí não é reclamar, não, aí é chamar a tua atenção. Por exemplo, esse senhor que aqui está ao meu lado, que é ontem teve um descolamento de retina no seu olho direito, não é? E aí se submeteu a uma intervenção com laser durante boa parte da tarde, com orientação para ficar descansando até as vésperas da viagem, para que então pudesse viajar. Obviamente, esse senhor, né, dentro das características que lhe são peculiares, né, contraria tudo, né, e vem gravar o programa às expensas do seu bem-estar. Aí, quando eu falo isso para ele, ele diz que eu reclamo, mas eu não reclamo. Eu estou agindo como teu irmão mais velho, tentando te dar um pouco de juízo nesse sentido. E então, você não aí tem a juízo. prova do que nós estamos falando aqui é que eu faço as minhas coisas com o maior prazer do mundo. Sim, Grego, mas meu trabalho é o meu lazer. Mas só que assim, Grego, prazer aqui. Mas só que assim, lembra do que levava a mensagem das guerras na Grécia, de onde se originou a maratona, né? Sim, sim. Então, você vai levar a mensagem, você vai correr 42 quilômetros, 42.400 metros, alguma coisa assim, né? Vai fazer uma maratona. Só que se você quer fazer uma maratona bem feita, em tempo hábil, para que a tua mensagem atinja o resultado, né, não adianta você pegar agora e meter o pé na pedra, né, e depois ir mancando e ficar 8 meses para fazer. Com certeza. Você entende? Então, a HPB, né, é uma das precursoras do movimento no qual está empenhada a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela já dizia: faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Sem dúvida. Entende? Claro. Então, o preservar a saúde, o ficar íntegro em corpo, alma, espírito é de lei. Então, se você não viesse para o programa hoje, né? E aí, em decorrência disso, o teu olho fosse sarar mais rapidamente, porque você pudesse fazer a tua viagem à Grécia, que é uma coisa muito relevante, com um estado de saúde mais tranquilo, equilibrado, harmônico, seria de lei não vir e fazer o programa. Mas aí os nossos amigos aqui ficariam chateados. Mas aí tem a questão do respeito devido a cada um. Mas eles não precisavam saber que eu estava com problema no mas é para exemplificar. Para exemplificar que daí nesse aspecto, né, da autopreservação, você não tem responsabilidade. E aí a tua maior responsabilidade, antes de ir para com aqueles que te amam e gostam de conversar com você e te assistir, a tua maior responsabilidade, antes de ir para com eles, né, é para com você mesmo. Claro. E depois para com a tua família, depois para com esse entorno, depois para com a nação, depois para com a humanidade. Porque se você ficar mal ou morrer, o trabalho fica interrompido do mesmo jeito. Sim, a minha parte fica então é melhor interromper um dia do que interromper a vida inteira. Percebe? Então, esse é o comportamento com relação à vida. A vida é trabalho ou é passeio? Né? A vida é assim. Quer ver como é que a gente define a vida? A vida é um estado permanente, o viver é um estado permanente de aprender a ver. De aprender a ver. Porque hoje a visão que nós temos do que se conceitua como vida em sociedade, como mundo, como universo, tudo isso é maia, é ilusão. A gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo, porque a gente vem de um processo de queda evolucional que antecedeu a própria existência desse planeta, a gente vem de uma queda evolucional do que antecedeu essa raça, e a gente está em um final de ciclo, então a gente está em um processo assim, sabe, onde a gente está, o espetáculo
está acontecendo, mas a gente está ouvindo tenuamente e nos recusamos a abrir os olhos para compreender que aí há uma integração entre todos os seres com a Terra, da Terra com o sistema solar, do sistema solar com o universo, visível e invisível. Então, é todo um processo, é como assim, vamos imaginar um relógio. Opa! Não é? Aí então o relógio, você pode olhar o ponteiro dos segundos e achar assim, puxa, como esse negócio anda rápido. Aí você analisa um dos ponteiros dos minutos e fala assim, puxa, como ele anda rápido, mas não tão rápido. Aí você analisa o ponteiro das horas, puxa, como ele anda devagar, né? E aí qual dos três anda mais rápido e qual dos três está certo? Os três estão certos e são essenciais. Visível, mundo visível. Só que daí por trás daquele mundo visível, há todas as engrenagens que giram mais lentamente do que aquelas que são visíveis e são tão essenciais quanto aquelas que são visíveis. Até que chega um ponto em que existe o quê? A bateria do relógio, a alma do relógio, que de onde tudo emana. E além da questão do relógio, da alma do relógio, da bateria do relógio, de onde tudo emana, há uma questão superior ainda, que é o seguinte: o que é o tempo? E ainda há outro aspecto daí humano, por que medir o tempo? E o tempo humano medido por aquele relógio que eu só vejo a parte externa, é só um aspecto do tempo real, que é a expansão da matéria. Essa relatividade das coisas tem que ser levada em consideração no dia a dia, para que a gente então consiga conceber o que é a vida na realidade. É trabalho evolucional, é trabalho de transformação, só que esse trabalho de transformação, esse trabalho evolucional, que é o adquirir consciência, que é o chegar ao ponto da perfectibilidade para encontrar a divindade em si mesmo, isso em si é só o que é, não é nem bom nem mal. Não devia ser nem lazer, nem tristeza, nem trabalho, no sentido de tripalho, e nem felicidade permanente, nem alegria extrema, nem sofrimento permanente. Por quê? Na vida humana, tanto a alegria extrema quanto o sofrimento extremo, tanto a alegria efêmera quanto o sofrimento diário, tudo isso é só a forma como eu vejo, né, a derivada das coisas que em si precisam buscar a harmonia. E a harmonia em si é a neutralidade. Então, o que é o relógio? Ele é o que é. Para que ele serve? Para analisar humanamente um aspecto de algo divino em compreensão, ou a ser compreendido. O que é a vida? Ela é o que é. E o que ela é? Ela é um artifício evolucional para que o divino compreenda a matéria e para que a matéria compreenda o divino. Fora disso, é só lazer humano. Você está falando de matéria. A matéria, ela, claro, ela existe porque há coisas que há que se experienciar somente na matéria. Não existe outra forma de você experienciar se não for no corpo físico. O próprio manifestado só acontece quando se manifesta em matéria. Exato. Né? Mas até quando, vamos dizer, dentro do processo evolutivo, ou pelo ciclo que vem, ou que virão e tudo isso aqui, até quando será necessária a matéria? Nós vamos ser seres flogísticos na próxima... Sem dúvida. Totalmente, todo mundo vai ser flogístico. E ainda assim continua sendo matéria. Não deixa de ser a matéria, o próprio espírito é matéria, porque a Atman é matéria, Budi é matéria, a mente abstrata. O que acontece é que daí para cada plano junta 7 átomos primordiais de um plano para gerar um do plano seguinte. Então, não deixa de ser matéria, exatamente, só que é menos densa, é mais sutil, perfeitamente. Né? Então, onde é que está o astral? Está dentro de mim. Onde é que está o vital? Dentro de mim. Onde é que está a mente concreta? Onde é que está o espírito? Onde é que está o universo? Dentro de mim. Por quê? Porque o mais sutil tende a existir nos espaços do mais concreto. Então, o universo não é do concreto para fora, é do fora para o concreto. Qual é que é o ponto mais denso em evolução hoje? Isso que a gente concitou como matéria, que é onde é que a gente está vivendo agora. Aí tudo converge para que esse ponto adquira consciência do ponto extremo. Né? Em que momento não vai existir mais matéria? Aí isso eu não sei te dizer. Mas ela vai... A gente vive um ciclo evolucional que vai, então, da projeção da matéria inconsciente até a descida da matéria mais densa, e essa matéria mais densa se transformar em matéria menos densa consciente, que é transformar vida e energia em vida consciente.
chega um ponto em que essa própria matéria deixa de existir e o universo, enquanto o universo deixa de existir, mas esse universo deixar de existir é só uma noite de descanso, né? É uma noite de Parabrahma, uma noite de Brahma, né? E aí depois de determinado momento isso pulsa e a matéria volta a existir em N universos. Quando vai terminar? Aí vem aquela questão que o tempo, do ponto de vista cósmico, ele não existe, né? A gente olhando pelo uma mente abstrata, vamos dizer assim, mente concreta, né? Mente concreta, a gente fala, puxa, a gente não devia nem estar falando isso aqui, porque são coisas que nós não vamos alcançar nunca, né? Não, isso é um engano da Leda, do marido da Leda, é o ledo engano. Ah, o ledo engano, isso é o ledo engano. Porque assim, nós temos, isso é uma dádiva, nós temos obrigação de fazer com que a mente concreta aprenda a abstrair o mais alto possível, o mais abstrato possível. Por quê? Porque isso é que é a razão da evolução. Lembra do Pramana? Pramana, sim. P-R-A-M-A-N-A, primeiro A com circunflexo, último A com circunflexo. Pramana é você vibrar para cima e para baixo na mesma altura do objeto você falou aqui diversas vezes. Que você está querendo aprender. Então, se a gente está falando agora, né, em um momento em que sequer existe a matéria, obrigatoriamente, esse momento em que sequer existe a matéria, tínhamos que criar um símile e trazer para a mente concreta, né, trazer para o quarto sistema, para daí então pesar, medir, contar e emitir uma opinião. Essa matéria do plano mental concreto, onde eu fiz um símile, onde eu fiz pramana do momento da não manifestação, ela em si jamais será a mesma. Por quê? Porque agora ela tem a impressão da própria origem das coisas. Isso é que é a iniciação, isso é que é a razão da existência. Tudo bem, mas para chegar nisso aí é necessário discernimento. Porque nós conhecimento, nós estamos falando aqui de uma determinada escola. Existem N escolas. Claro, como as pessoas, então, podem saber? Não, é que assim, Grego, o mundo astral, dividido em 7 planos, cada um em 7, vamos tratar só do astral, tem em si todo o resultado evolucional da cadeia que nos antecedeu. E há muita coisa para ser resolvida, há muitos cantos a serem varridos, né? Há muitos buracos a serem descobertos, e alguém tem que fazer isso. Então, quando você vê alguém, né, indo por um caminho que você considera, puxa, mas que caminho errado aquela pessoa está tomando, não é? Você tem que não se compadecer, mas você tem que compreender e ver como uma coisa boa, do ponto de vista evolucional, porque alguém vai estar percorrendo aquele caminho que precisa ser percorrido e para você já não é mais necessário. Então você, por direito evolucional, você já está livre de ter que passar por aquele sofrimento humano. E aquela criatura mais nova, aquela criatura ainda em processo, ela vai ter que amargar, ela vai ter que pegar e andar aquilo até que amadureça e veja que aquele caminho tinha uma função que já cumpriu, quero mostrar para ela o que é o conceito de erro, então se desvencilha daquilo e segue, até que chegue a um ponto em que ninguém mais tenha que passar naquele caminho de dores, de espinhos, não é? E aquele caminho de dores e espinhos deixa de ser percorrido e a mata o preenche e ele deixa de ser um caminho. Porque você está falando, esse caminho é o conhecimento, né? E o conhecimento, eu creio, né? E temos aí provas históricas, inclusive, né? Não é provas conjecturais, né? De que o conhecimento está na Terra há muito tempo. Né? Tá tudo que nós queremos saber está aqui. Já passou pelas escolas antigas, lá da Atlântida, que nós falamos, e muito mais recente pela Terra, agora que eu vou revisitar, que é o meu país ali, que é a escola. A Grécia foi... Puxa vida! A Grécia foi a preparação para a consolidação de um sistema geográfico que seria a fonte de um sistema evolucional. Então, antes de acontecer o que aconteceu com a vinda do Joshua Ben Pandira e a vinda dele para tentar equilibrar o poder temporal com o poder espiritual, quer dizer, a Agartha com Roma à época, só foi possível por conta do que foi feito na Grécia. Sempre... O trabalho de Joshua Ben Pandira é uma decorrência do trabalho oculto feito na Grécia. E o que vem depois também é a decorrência do trabalho... Por exemplo, assim, se for em termos de conhecimento, etruscos, caldeus... Nossa, egípcios, já vem sumérios, então, né? Não, eles tinham conhecimento para assim... vamos considerar assim...
um conhecimento de 1 até 1 milhão, em termos da eletricidade, por exemplo, né? O que Tesla fez, Nikola Tesla, que ele criou as bases porque hoje é o sustentáculo da sociedade, o que ele trouxe em termos de energia elétrica, entre 1 e 1 milhão, vamos supor que ele trouxe 5 partes de 1 milhão em termos de conhecimento, né? E esse todo conhecimento sobre a eletricidade, sobre manipular a eletricidade cósmica, o raio, as coisas assim, já era amplamente conhecido, integralmente conhecido dos etruscos, assírios, caldeus, egípcios, hindus. Só que é o conhecimento que, por assim, a época da Atlântida, foi uma das razões do fundamento da coisa como um todo. Então, se oculta o conhecimento e se devolve aos poucos para a humanidade. Entende? Aí é necessário que eu consiga dominar o trovão ou o raio para que eu consiga compreender a minha vida? Não. Sabe que isso aqui está dentro do assunto, porque tudo que a gente fala está dentro do assunto. Por que? Eu não entendi. Já te perguntei outras vezes, se apareceu, eu tenho que perguntar de novo. Por que esse conhecimento que já existia, e isso aí é histórico, temos provas, ainda se encontram coisas que não se consegue reproduzir com a tecnologia de hoje, óbvio. Você sabe? Foi extraterrestre. Esquece, extraterrestre coisa nenhuma. Era ser humano que estava aqui. Claro. Por quê? Por quê? Por quê? O grande porquê. 5 vezes por quê. Onde se perdeu isso e por que parou? Por que existe esse ato entre todo esse conhecimento e hoje, séculos, milhares de séculos à frente, vamos dizer? Dezenas de milhares de anos. Então, por que nós estamos tentando retomar aquilo que já era nosso? O que aconteceu? Eu tenho certeza que não está preso a Atlântida, porque nós estamos falando de coisas mais recentes ainda. Atlântida é um negócio mais antigo. Da onde surgiu tudo bem. Mas chegou uma ocasião desses povos todos que você acabou de dizer, que são mais recentes, que eles tinham uma tecnologia fabulosa, dominavam uma série de coisas, sim. E de repente isso aí acabou. E aí? Por que começou do zero? A nossa civilização aqui depois da Atlântida, você citou Tesla, tudo. Sim, é que depois da Atlântida se criou um conceito que cosmicamente não existe, que é o conceito de segredo, né? Ou de mistério, né? Até então não existia, tudo pertencia a todos e cada um usava o que ele era de direito dependendo da sua Mas isso tônica. começou quando, então? Esse negócio do segredinho? Com a queda da Atlântida. Até então, por assim, você tinha um sistema de castas, não como de castas hindu, mas um sistema baseado na sinarquia, onde cada um faz aquilo que tem competência e aquilo que lhe dá felicidade. Tá. Então, assim, eu não quero ser um sacerdote que vai manipular, né, o trovão, mas eu quero ser o agricultor que vai plantar o alface porque é da minha tônica mexer com a terra e eu sinto felicidade em ver brotar aquilo que os outros vão alimentar. Isso é o que eu gostaria de fazer. Um dia eu disse, não, eu já fiz a minha parte e agora eu quero ser um sacerdote que vai manipular o raio cósmico. Então, dentro do processo sinárquico, dentro das castas originais, eu estaria sendo direcionado para uma escola para aprender a lidar com o raio. Entende? Tudo era de todos, cada um fazia aquilo que lhe era de competência e que lhe dava felicidade harmonicamente regido pela divindade. Acontece um momento em que há a quebra desse equilíbrio. Sim. E esse conhecimento, então, ele passa a ser reservado porque a humanidade que se seguiu, ela perdeu a consciência de como fazer. Então, podemos dizer, para isso acontecer, do jeito que você está falando, ter-se-ia que desaparecer muita coisa da superfície, muito ser humano da superfície. Não, Grego, não nesse sentido. É que acontece o seguinte, então, depois se derivou para o sistema de castas, depois do Império de Han, que também era a base da sinarquia, então os ionídeos na Índia subverteram o culto solar e criaram o culto a Ione, não é? E houve uma degradação do sistema sinárquico. Então você tem o sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador, né? E o comerciante ele passou a dominar as outras castas, né? Tendo o dinheiro ou a manipulação do gênio do dinheiro por base. Aí o sacerdote hoje, né? Ele trabalha, exerce a função dele não em busca da paz, mas em busca do dinheiro. O guerreiro exerce a sua função não para proteger e dar o padrão de ética, mas ele conquista em função do dinheiro.
o comerciante que deveria comerciar da alimentação à arte para manter o equilíbrio, ele comercia em busca de dinheiro e esse dinheiro em torno de poder, e aí o comerciante ele quer exercer o poder religioso e quer exercer o poder guerreiro. Isso, influenciar né? em tudo. E o trabalhador submetido, ele quer exercer o poder que o sacerdote exerce em busca do dinheiro. Então, se subverteu de tal maneira que é como se a sociedade hoje ela vivesse não em castas específicas, mas entre castas, como se fosse um conjunto de párias do ponto de vista evolucional. Nessa confusão, nesse caos social que está hoje, conscientemente induzido para que o ser humano esqueça do seu real valor e de quem realmente é, não tem como se devolver determinado poder, por assim. Hoje não tem, realmente seria muito Quando Roma foi fazer ser isso. invadida, os sacerdotes etruscos entraram em contato e ofereceram para defender Roma contra os bárbaros, usando o poder que detinham do fogo cósmico, né? Ok. E, obviamente, Roma não concordou e caiu. Numa, o rei romano, ele detinha o conhecimento sobre o raio cósmico, manipulação. Só estou dando exemplos de conhecimento. Sim. Aí, um dos que vieram depois dele, tendo acesso a esse conhecimento, e sem tomar as devidas precauções, é o Túlio... É um nome composto, né? Túlio Hostilius, um dos... É um negócio desses assim. malucos que depois vieram, né? Aí foi manipular, manusear o raio, morreu. Então, assim, o conhecimento em si, né, ele pode ser completamente favorável à lei ou ser contrário à lei a ponto de praticar lesa evolução da própria criatura que o vai praticar, porque ela morre. Então esse que é o conceito de segredo hoje. Só que daí você não precisa manipular as forças cósmicas para ter um processo evolucional, porque antes de fazer isso, você tem que conhecer você mesmo. Conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Então, quando você estiver harmônico, consciente e tal, né, não perfeito, mas em um processo de aquisição, você em caminho, né, e adquirindo conhecimento, você está em uma escola de iniciação, você está, aos poucos, o conhecimento que te compete vai vir. Que conhecimento? Pode ser o conhecimento da comunicação, do verbo que você exerce. E você é portador de todo o conhecimento. Todo o conhecimento está em você. Em todos nós. Todos nós, claro. Então, você tem que acessar aquilo dentro de você, né? Desejo-vos de todo o coração que dentro do menor tempo possível, cada um de vós consiga chegar ao ponto da perfectibilidade, que é o encontro da divindade em si mesmo. Então, que todas as escolas filosóficas falam, busca em ti mesmo, está dentro de ti tudo que você precisa. É o conhece a ti mesmo, é ocultamente em ti mesmo. Incrível, né? As pessoas insistem que em quando fugir. chega nesse ponto, aí então, é aquela questão do alquimista, que quando o alquimista ele consegue controlar o processo alquímico, ele vê que ele em si já se transformou no próprio ouro, né? No suma matéria, lápis filosoforum, e o ouro externo é só um reflexo do que ele já tem, não coloque a mão no olho. É só um reflexo do que ele já tem e é desnecessário. Então, feliz do homem que na busca pelo poder do conhecimento, ele consiga perceber que o conhecimento em si é não ter poder. Guarda teus cílios para as vidas futuras, né? Nessa busca pelo equilíbrio, onde você chega a encontrar a paz, e a paz é a maior experiência que pode chegar ao ser humano nesse momento existencial, em si, aí você distinguiu a questão do passeio, do lazer, né? Do trabalho e compreender o que é a vida. Eu estou rindo aqui porque essa turma que veio trabalhar no dia 1º de maio, eles querem ir embora para casa. Dia do trabalho, caramba. Puxa vida. Hoje, não, tudo assim, bem. O trabalho enobrece. Eu compreendo. Não, o trabalho enobrece desde que não seja encarado como um sofrimento ou sacrifício. Exatamente. Sacramento é ruim. Bom, eu tenho certeza que eu e você adoramos o que a gente faz, né, Jorge? Eu gosto do que eu faço e eu vejo a vida com todas as suas nuances, né? E seus dias nublados e seus dias ensolarados como uma dádiva. Precisaria cada um de nós conhecer um pouquinho de embriogênese para ver como o universo age para criar uma Podemos falar um dia de embriogênese ou não? Você acha? Podemos? Pode ser. Vamos encarar isso aqui, é o próximo tema aí. Tá aí, ó. Embriogênese.
Legal. Oculta, né? Claro que é oculta, né? Falamos Porque sobre cosmogênese, é antropogênese, uma coisa muito interessante. embriogênese, muito bom. Para ver o conjunto de forças que tem que ser colocado em ação para engendrar um ser humano e para você ter essa ligação do físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buddha, Timã, quer dizer assim, todos os planos universais entrelaçados aqui em uma pessoa que acorda e se dá o direito de achar que a vida é uma nhaca. Nada disso. Assim, a lei, antropomorfizando, a lei deve olhar e ficar assim, mas que absurdo, o que aconteceu de errado com essa criatura? E cada criatura que existe, a lei ali deposita suas melhores expectativas. Então tá aí, ó. Então, Calomina, bom final de feriado. Parabéns, Jorge, meu irmão, pelo dia 12 de maio. Parabéns, feliz aniversário adiantado. E para todos vocês. Boa viagem. Fiquem com o nosso fraterno abraço. Dia 22 nós estaremos aqui de volta, né? Assim espero, para confraternizar mais uma vez. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. A todos. E lembre-se, na tua ida à Grécia, a Grécia te deu a matéria do corpo físico, você adquiriu consciência, veio para cá, agora está indo lá devolver conscientemente o que é necessário e volta, então vai fazer uma tessitura aí entre o que é a Grécia vamos e o fazer que uma é o entrância, Brasil. vou voltar outro. Fraternal abraço a todos, fiquem em paz até sempre e aprendam a viver, vocês vão ver que é uma experiência muito boa. Tchau. Fiquem em paz.